Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Tarô. Meu nome é Thay e essa leitura é para você saber quais os pensamentos da pessoa amada em relação à situação de vocês. Pega o seu cafezinho e vem dar uma olhadinha que o tarô quer mostrar para você. Vamos começar então a leitura para a gente saber quais os pensamentos da pessoa amada em relação a você. Eu vou colocar aqui duas opções. Vamos ao tarô. Opção 1, a pedra olho de tigre vermelha. E a opção 2, a pedra amazonita. Respira fundo, escolhe uma das opções, vê com qual pedra você se conecta e a gente começa a nossa leitura. Opção 1, a pedra olho de tigre vermelha. E a opção 2, a pedra amazonita. Vamos começar aqui. Para começar, vamos dar uma olhada aqui qual que é a energia da relação de vocês. Como é que ele está vendo? Ele ou ela, né? Vou falar a pessoa amada, fica melhor. Como que a pessoa amada está enxergando a situação de vocês no momento? Para quem escolheu a opção 1, a pedra olho de tigre. Bom, a gente tem aqui a carta do despertar, nesse tarô aqui, no tarô dos anjos, que é a carta do enforcado. E aqui fala da pessoa olhando a situação de vocês de uma perspectiva diferente. Então, aqui, o que pode me mostrar? Que talvez vocês podem estar afastados. O que essa pessoa está vendo é como se a situação tivesse parada, um pouco travada. Vendo como algo emperrado, não está indo para frente. Então, ou vocês estão separados, ou essa pessoa acredita que talvez a relação tenha caído numa certa rotina, ou ela está tendo algumas dificuldades para poder oferecer aquilo que você está esperando para essa relação. Talvez nesse momento ela esteja passando por outras situações na vida dela pessoal que a impeçam de se dedicar completamente para essa relação. Aqui tem a energia do enforcado, ela tem uma energia de um sacrifício, sabe? Da pessoa estar passando por algumas dificuldades. Sacrifícios esses que às vezes a própria pessoa criou. Então é como se estivesse vendo alguns obstáculos, algumas dificuldades nessa relação no momento. Uma certa paradez, assim, como se tivesse algo realmente parado no momento. Mas essa carta aqui, especialmente nesse tarô, ela é chamada de um despertar. Então é como se falasse que tem até a energia do arcanjo Gabriel, para quem se interessar e resolver, então, conversar com os anjos e com os arcanjos, pedindo uma ajuda, uma certa interferência, mas aqui é como se estivesse falando com essa carta do despertar, da pessoa olhar a situação de uma nova perspectiva. Então, se vocês estão afastados, ou se a situação de vocês está meio parada, uma certa rotina, enfrentando algumas dificuldades que impeçam essa relação de se movimentar, de ir para frente, é um período que pode ser até benéfico para vocês, porque essa pessoa acaba enxergando coisas, olhando a situação de uma maneira diferente e vendo coisas onde ela pode mudar a situação, mudar as atitudes dela ou mudar algumas coisas nessa relação para benefício de ambos. Se vai fazer é outra história, mas existe aqui essa energia desta possibilidade, desse despertar aqui no momento para vocês. Eu não vou pegar porque eu ainda nem cortei as cartas, já estão pulando todas. Vamos dar uma olhadinha aqui com o tarô, um pouco mais de detalhes para a gente saber então o que essa pessoa está achando da situação de vocês. Vamos olhar então primeiro quais os pensamentos atuais dessa pessoa com relação a vocês dois. A gente tem aqui a carta do 10 de ouros. Acho que eu vou pegar todas e depois eu explico com mais detalhes. Mas esse 10 de ouros aqui traz aqui algo um pouco positivo, ou bastante positivo para a situação, para quem está junto e para quem está separado.
É como essa pessoa ela vê nessa relação a possibilidade de ter um comprometimento maior lá na frente. É como se ela visse essa relação com uma possibilidade de dar certo no futuro, sabe? É a pessoa com quem ela pode formar uma família, uma pessoa com quem ela pode ter uma certa estabilidade, uma certa segurança, um certo comprometimento lá na frente. E a torre. Tá, vamos lá. Então, o que eu vejo aqui? Logo de cara, eu acredito que se vocês não estão separados, existe aqui alguns conflitos em relação entre vocês dois, alguns conflitos com relação à situação de vocês. Então, o que eu vejo aqui, os pensamentos atuais dessa pessoa aqui, ela vê sim como uma relação que lá na frente pode dar frutos, uma relação que pode dar certo. Se vocês estão passando por um momento parado, alguma coisa está atrapalhando a relação de vocês, ela acredita, ela tem esse pensamento de que lá na frente essa relação ela pode se firmar. Então pode ser algo que pode beneficiar, é como uma relação que ela vê que é possível de dar frutos, de ter um comprometimento maior, uma pessoa para estar por perto, é como se vocês tivessem uma harmonia muito grande quando estão juntos, então ela pensa em relação a isso. Outra coisa que também aqui pode significar nesses pensamentos dela aqui, levando em consideração que eu vejo aqui com essa carta do enforcado que existe algumas dificuldades, pode ser que essa pessoa tenha uma família, ela tenha ou trabalho, alguma coisa, algum outro compromisso na vida dela que dificulta essa pessoa estar com você. E ela pensa muito em relação a isso. Até porque a gente tem aqui, logo em seguida, a carta da ansiedade. Então, a pessoa que está pensando muito sobre essa situação, sobre essas barreiras, sobre essas dificuldades que vocês podem estar enfrentando. Então, se ela tem um compromisso já com uma outra pessoa, ou se ela tem qualquer tipo de compromisso na vida dela de uma maneira geral que dificulta, que faça com que essa pessoa tenha dificuldades em se comprometer com você da maneira que você está esperando, saiba que ela está pensando muito em relação a isso, está perdendo noite pensando, está ansioso, ansiosa, pensando como fazer para mudar essa situação. Aqui existe a possibilidade de ter uma nova perspectiva. Ou aqui também tem a possibilidade, aqui não tem como negar, de um afastamento. Então, por causa dessa situação aqui, por causa de alguma coisa que ela pode estar comprometida no momento, não necessariamente pode ser um comprometimento amoroso, mas tem alguma coisa que ela pode estar comprometida, que ela está pensando muito. Às vezes é um crescimento profissional, o foco dela agora é carreira, é profissão, é trabalho. Então, isso está fazendo com que ela perca as noites de sono pensando em relação a isso aqui. As preocupações dela e as ansiedades dessa pessoa no momento, ela tem muito medo de estar sendo injusta com você ou com ela mesma. É como se essa pessoa pensasse assim que no momento vocês têm que estar afastados, ou que a possibilidade desse afastamento exista. Então, se vocês estão juntos, existe aqui uma possibilidade de um afastamento, dessa pessoa se afastar um pouco de você, até por causa de outras situações que podem estar interferindo. Ou se vocês já estão afastados, ela está pensando muito nesse afastamento e ela tem esse pensamento aqui com esses 5 de espadas que ela pode estar sendo injusta com você ou injusta com ela mesma, de estar perdendo uma relação que poderia dar certo, que poderia dar os frutos lá na frente, alguém que ela poderia ter um comprometimento maior, algo mais sério, que não está acontecendo no momento. Então existe aqui realmente muito do mental, um mental muito conturbado dessa pessoa em relação à relação de vocês. Pode ser também essa pessoa se fazendo de vítima, porque o 5 de espadas ele também fala um pouco disso, de você agir de uma maneira injusta com as pessoas, em alguma briga, falar coisas e que depois você se arrependa, ou pode ser o inverso, de você ter falado algumas coisas para ela, ou de ter cobrado um comprometimento maior, de ter feito alguma cobrança,
ou de você não poder se dedicar no momento exclusivamente a essa pessoa, e essa pessoa ela está se sentindo aqui vitimizada, então tem essa energia aqui, perdendo noites de sono em relação a isso. Aqui também pode ser que você tenha dado um ultimato para essa pessoa, do tipo, não, ou você assume esse relacionamento aqui de forma mais estável, mais segura, ou desocupa a moita, para falar de uma forma que o YouTube não corte o vídeo. E você pode ter se afastado dessa pessoa, e ela agora ela tá aqui pensando muito na relação de vocês, de como fazer, o que ela pode fazer então para mudar essa situação, para reverter então esse afastamento aqui. No geral, o que eu vejo essa pessoa, assim, com expectativas dessa pessoa, sabe? Esperança dessa pessoa é dar tempo ao tempo. Então, não vejo aqui uma grande movimentação dessa pessoa, mas eu vejo essa pessoa ela querendo dar tempo ao tempo para poder fazer com que a situação melhore. Então, pode ser com relação às atitudes dela, então pode ser que ela esteja querendo dar um tempo para que as coisas se equilibrem novamente, para que as coisas voltem ao lugar, para que ela então consiga organizar os pensamentos dela, o que ela deve fazer ou não. Ou pode ser para você mesmo, para que você então que ela dê tempo ao tempo para que depois ela possa te procurar então e ter uma conversa com você definitiva do tipo ou vai ou racha nessa situação aqui. Eu vou pegar só mais uma carta com relação à torre para a gente poder entender um pouco mais. E aqui tem um 8 de ouros. Então, o que a gente pode entender aqui? Essa pessoa, por enquanto, ela vai ficar um pouco parada, ela ainda vai continuar nessa energia aqui do enforcado, ainda vai dar tempo para que as coisas, então, se acalmem, que seja da sua parte ou da parte dela. Eu acredito que vocês estejam, sim, separados. Se não estão, a situação não está legal, podem ter rolado algumas palavras aqui que não foram legais da parte dela ou da sua parte, falando até, ou já conversando sobre um possível término lá na frente. E o que vai acontecer agora é realmente esperar que as coisas se acalmem para que vocês então possam conversar e tomar uma decisão final com relação a isso, né? Então aqui fala aqui com essa carta da torre realmente de um desmoronamento. Então assim, se vocês estão numa relação, existe essas possibilidades, dessas brigas, desses conflitos, e você tem que enxergar isso de uma maneira positiva, porque o que pode acontecer com relação a isso? Vocês reerguerem essa história, porque aqui tem uma carta de esforço, de dedicação, reerguer, se as bases forem sólidas dessa relação, de vocês reerguerem então uma estrutura maior e mais forte para vocês dois. Caso contrário, durante esse tempo, você ou essa pessoa pode chegar à conclusão que o melhor realmente é cada um seguir o seu caminho, se dedicar a outras coisas, se dedicar então ao profissional, se for o caso aqui que a leitura está falando, mas existe realmente esse chacoalhão aqui que não é por acaso, então está acontecendo realmente essa situação para que as coisas realmente se movimentem. Então talvez você estivesse muito numa rotina, numa zona de conforto, até por causa dessa carta do enforcado, e realmente aqui é como se estivesse falando que o universo tivesse chacoalhado realmente essa situação, para que vocês dois se mexessem, para que vocês dois trabalhassem para um bem maior comum, vocês dois estando juntos, ou cada um seguindo o seu caminho para algo melhor para cada um de vocês aqui. Então entenda como essa situação ela é necessária para que essa relação realmente se movimente, para que siga um caminho, para que vocês olhem essa situação com uma perspectiva diferente. Porque da maneira que estava, eu vejo aqui alguns conflitos, é como se vocês não estivessem realmente entrando num acordo nessa relação. Então essa foi a leitura número 1, eu vou agora para a leitura número 2, para a pedra amazonita, para a gente ver então o que a pessoa amada está pensando da situação de vocês no momento. Vamos lá ver o que a pessoa amada está pensando da situação, de uma maneira geral, energia geral da relação, primeiro, depois a gente olhar os pensamentos. Vou pegar porque eu não cortei, porque saiu um monte de carta também. Para quem escolheu a pedra
amazonita. Qual que é a energia geral dessa relação? A gente tem aqui a carta da morte. Aqui o que pode estar significando é realmente que teve um término, então aqui eu não acredito que seja uma relação onde vocês estejam juntos, ou se vocês passaram por um término recentemente, estão tentando então renovar essa relação. Porque com essa carta da morte aqui, que nesse tarô especificamente fala que é uma carta de você soltar, significa você soltar aquilo que é velho, que não pertence mais a você, para realmente acontecer uma transformação. Essa carta fala que é a hora de seguir em frente. O que pode estar acontecendo também aqui é que relações do passado de vocês ou sentimentos de relações passadas estejam interferindo na relação de vocês, porque como essa carta aqui ela fala realmente de você soltar, de você liberar coisas do passado que não servem mais, realizar uma transformação. Pode ser isso que está acontecendo aqui. Pode ser que existam interferências de outras pessoas na relação de vocês, especificamente de relações passadas, pode ser por causa de pessoas que podem estar interferindo, ex interferindo, ou sentimentos, pensamentos que vocês podem estar tomando durante essa relação, que são reflexo de relações passadas. Então aqui com essa carta da morte fala que é um momento realmente de soltar aquilo que é velho, soltar aquilo que não serve mais para vocês, sejam pessoas do passado de vocês, sejam pensamentos, emoções do passado, para que essa relação então possa assim se transformar e ter uma movimentação. Então acredito que se vocês não estão separados, existe aqui uma energia de uma interferência de coisas do passado da vida de vocês muito grande nesse relacionamento, que precisa realmente ser cortado. É como se é um momento em que vocês precisam realmente cortar aquilo que não serve mais para que essa relação siga em frente. Vamos ver aqui quais os pensamentos dessa pessoa. Aqui a gente tem um valete de paus. Vou pegar todas também. Um 3 de ouros. Um 10 de paus. Um 10 de ouros. O diabo. E a carta dos amantes. Então aqui o que eu vejo? Essa pessoa, se vocês estão separados, existe aqui uma energia de talvez exista uma terceira pessoa, ou ela pode estar achando que você tem uma terceira pessoa, ela tem um certo medo que você encontre alguém, por causa desse 3 de ouros aqui. Então é como se estivesse falando, não, eu tenho medo que ela encontre realmente uma outra pessoa nesse momento que a gente não está junto, que a gente está separado. Existe uma energia aqui muito grande de apego realmente, ou a relação de vocês, ou a outras pessoas. Existe o que eu vejo aqui é como se vocês tivessem, realmente pode ter interferências de outras pessoas aqui na relação de vocês, ou podem ter outras situações, uma terceira situação, né? Não necessariamente uma pessoa, parece um pouco com a leitura número 1 aqui, mas que causa um certo peso, uma certa dificuldade na relação de vocês aqui. Me parece realmente assim, é como se ou você ou essa pessoa, ela pode ter tido um comprometimento no passado que afeta a relação de vocês no momento. Não necessariamente que você esteja com uma outra pessoa, ou que essa pessoa também esteja. Às vezes pode ser só ciúmes. Pode ser uma relação aqui um pouco tóxica em relação a isso. De ficar com tanto ciúmes, tanta insegurança de coisas do passado, de situações do passado, e que isso acaba interferindo para que a relação de vocês vá para frente. Então existe aqui isso.
eu vejo o sentimento dessa pessoa, eu vejo aqui um desejo, mas eu vejo também um fardo, um peso. Então pode ser uma relação aqui onde os ciúmes, ou uma certa obsessão, sabe? Conflitos, ou pessoas do passado interferindo o tempo todo nessa relação, causem certas dificuldades para vocês no momento. Então, eu acredito que essa morte, ela está falando realmente disso, de você analisar realmente, prestar atenção se essa relação vale a pena aqui, porque eu acredito que essa pessoa, ela está realmente nessa energia. É como se às vezes essa pessoa, ela tivesse até vontade de, é como se ela oscilasse com esse 10 de paus e esse 10 de ouros. Eu vejo como se ela tiver, às vezes ela pensasse, não, eu quero ficar nessa relação, eu quero investir, e às vezes ela pensa, não, eu quero seguir em frente, eu quero ir para outra situação. Tem dois 10 aqui, que simbolizam realmente encerramentos de ciclos aqui, bem no centro do jogo. Então é como se essa pessoa, às vezes ela falasse, não, eu quero tentar, eu quero ir, eu quero me esforçar nessa parceria. Vejo uma certa imaturidade dessa pessoa com relação a isso, de como fazer, de como agir. E às vezes ela pensa, não, eu quero sair disso, essa relação aqui é tóxica, ou é uma relação que pode ter uma coisa muito de desejo, de paixão aqui, e que acaba às vezes sendo pesado demais em relação para essa pessoa. Então ela tem um certo conflito, ou pode ser realmente um conflito entre você e outra situação que pode sim ser um comprometimento com algo, um relacionamento aqui com uma outra pessoa. É como se, com essa carta dos amantes aqui, finalizando o jogo, logo depois a carta do diabo, que também fala tipo de pensamento, é como se você pensasse. A gente está aqui perguntando quais são os pensamentos da pessoa em relação à situação de vocês. Ela pensa o tempo todo, mas é um pensamento bastante conflitante aqui. Vou, não vou, fico, não fico, termino de vez, saio dessa situação, transformo aquilo que tem que transformar, não transformo, fico com quem eu tô, se tem uma outra pessoa, se você sabe que tem, tá? Se não, foco em outras coisas, deixa isso para lá, invisto. É uma oscilação muito grande, mas é um pensamento muito constante e que acaba às vezes até puxando você. Eu acredito que você também deva ficar na mesma situação, nas mesmas dúvidas, nos mesmos conflitos, porque tem essa energia aqui do diabo, que é uma energia um pouco pesada. A gente termina aqui com a carta dos amantes, então aqui pode estar falando sim de ser um triângulo, de você pode ser também a outra pessoa, a terceira pessoa na relação, para quem sabe que é. Então, se não é, se você sabe que não é o caso, não pegue isso para você. Mas se você sabe, existe aqui essa coisa de ter um conflito, de manter o relacionamento com você ou não, de cortar o relacionamento do passado para ficar com você. E ao mesmo tempo tem essa questão aqui de não, fico com o parceiro ou parceira que eu já estou e corto essa relação. Então tem aqui uma coisa tipo de escolhas, de decisões que precisam ser tomadas lá na frente e que essa pessoa ela vem pensando muito, mas eu vejo assim que são pensamentos que oscilam. Então é uma pessoa que não tem muita certeza do que quer no momento. E isso é importante, né, com essa carta da morte, que realmente a gente tem aqui que esses pensamentos realmente eles sejam organizados, que essa situação aqui, então, ela realmente ela seja trabalhada, que uma decisão seja tomada, que uma escolha seja feita e que seja uma mudança ocorra nessa situação aqui, né? A carta da morte, ela é a carta que no tarô representa o signo de Escorpião, que fala em tomar atitude, sim, mas que fala também de você ressignificar as coisas, de você transformar as coisas. Tem aqui a energia de Marte, do planeta Marte, que fala de agir, fala da ação, mas aqui também fala de renascimento, de mudanças, de você terminar aquilo que precisa terminar. Então pode ser que essa pessoa realmente pense sim em cortar essa relação, mas no momento existe um conflito muito grande de ideias, de decisões. É como se ela soubesse que escolhas precisam ser feitas, escolhas precisam ser tomadas, que ela tem que ouvir o coração dela. Então ela tem essa noção aqui, ela pensa muito nisso, mas no momento eu vejo aqui com essa carta do diabo, eu vejo aqui ainda como se as coisas estivessem indo um pouco obscuras, como se o que fazer
ainda não tivesse muito claro no momento para essa pessoa. Então ela oscila muito aqui, com esse 10 de paus e esse 10 de ouro, sabe? Eu tô carregando um peso, pode ser eu ofereço o compromisso que essa pessoa está querendo, eu fico no compromisso que eu já tô, que seja um relacionamento com outra pessoa, ou que seja trabalho, a minha vida profissional, pessoal, seja lá o que for. Mas existe aqui uma oscilação muito grande com relação a isso. Vou tentar pegar mais uma carta. E a gente tem aqui um cavaleiro de ouros. Então, assim, acredito que as coisas vão começar a se movimentar. Então, essa pessoa vai sim começar a organizar, colocar as coisas no lugar, os pensamentos no lugar. Mas acredito que ainda leva um tempo. Então, ainda fica nessa energia de dúvida e o que fazer e como fazer. Mas o mais importante aqui, o que eu vejo embora as pessoas não gostem muito dessa carta, é a carta da morte, que fala para limpar aquilo que precisa limpar para que as coisas então sigam em frente e se movimentem. Então, assim, o que eu diria para vocês aqui com essa leitura é de não fique esperando a pessoa se decidir, entendeu? Siga a sua vida, siga você em frente. Se essa pessoa então tomar uma decisão de querer estar com você, de querer ficar com você, de investir nessa relação, aí sim você analisa se você ainda quer, se você ainda acha que vale a pena e tentar novamente, mas não pare a sua vida com relação a isso. Corte aquilo que precisa ser cortado para que você então faça essa transformação na sua vida, já que essa pessoa que ainda está muito indecisa, pensando sim no que fazer, mas ainda até o momento não chegou a direção nenhuma. Essa foi a leitura número 2.